Olá, bom dia! Um verão para entrar na história. Dias e noites com calor excessivo. E se a temperatura está lá em cima, todos sentem os efeitos. No Diário Ecologia de hoje, os reflexos no campo, na cidade e nas florestas. Flores e hortaliças com marcas do tempo. Com os termômetros acima dos 30 graus, quase todos os dias, os produtores rurais tentam diminuir os prejuízos na qualidade e na quantidade. E se faz calor, quem está na cidade sente no corpo os efeitos. Para refrescar, muito líquido. E os primeiros meses do ano têm aumento significativo no consumo de água na região. E onde está a solução para amenizar os efeitos do calor? Em Mogi das Cruzes, a biodiversidade da Serra do Itapetí pode ser uma das respostas. Mas é preciso mais do que áreas verdes. É preciso conscientização. Um dos setores que mais sofrem com as mudanças no tempo é a agricultura. E apesar de estarem em uma região com um dos climas mais agradáveis, produtores do Alto Tietê tentam amenizar os efeitos do calor excessivo nas plantações. Os efeitos do clima são sentidos em todo o planeta. Aumento do nível do mar, enchentes, longas estiagens, situações de frio extremo. E por aqui, no verão 2011, calor fora do normal. Em Mogi das Cruzes, a beleza na estufa ficou comprometida. É que elas sentem e reagem a essas altas temperaturas, aceleram o ciclo normal de desenvolvimento. Quando a temperatura é muito alta, tem muito calor, a hortênsia tem um desenvolvimento foliar bem mais rápido do que o desenvolvimento da raiz. Então, antes da raiz estar pronta para florescimento, a planta já está florida. E muitas vezes, por causa disso, a coloração fica desbotada, digamos, né? Ela não consegue fixar a cor totalmente. Aqui a gente pode ilustrar bem, né? O Marcelo está mostrando. Aqui nesse primeiro caso, a gente tem essa flor que se desenvolveu muito rapidamente. Isso, né? E o sistema radicular foi bastante prejudicado, né? A gente quase não tem emissão de raiz nova. Só para quem está assistindo entender, as raízes são esse branquinho aqui no meio da terra. Isso, né? As raízes novas são aquelas brancas. As begônias também ficaram assim, umas maiores do que as outras. A begônia é uma planta que tem bastante influência pela temperatura. Então, quando as temperaturas estão mais baixas, ela cresce menos. E nesse calor que está fazendo, ela cresce muito. Ela tem uma resposta muito boa, né, para o crescimento. Aí a gente tem que aumentar o número de aplicações do regulador de crescimento e aumentar a dosagem também, para a gente conseguir um padrão de altura ideal. Enquanto o número de irrigações dobra e as telas de sombreamento se fecham na estufa para refrescar as flores, no campo aberto não existe proteção ou que amenize o clima abafado. Em cultivo aberto, para baixar a temperatura é mais complicado, porque você não tem como mexer nisso, né? O que o pessoal tem feito é utilizar talvez variedades, né, híbridos que tentam suportar um pouco mais a temperatura, mais resistente e tal. Foi nisso que Josemir pensou depois das tentativas com alface, cenoura e beterraba no sítio em Jundiapeba. Ele decidiu investir no que rende mais em tempos de calor. Eu escolhi a cebolinha em função das temperaturas nas outras culturas. Isso vinha me deixando um pouco preocupado, que eu tenho uma família trabalhando e nós não estávamos ganhando dinheiro. Você vê que a cebolinha, o raio solar não pega diretamente nela, né? Então ela tem esse formato aqui, diferente de uma alface americana, que ela forma a cabeça. Então nesses dias quentes, cebolas até afeta um pouquinho menos, mas do que uma alface americana devido a esse formato aqui. Ter genética boa para resistir ao calor é diferente de estar imune às doenças do verão atípico. Desde que as temperaturas começaram a aumentar, os fungos apareceram nos canteiros. Essa doença aqui chama alternária, tá? Que clima que ela gosta? Na verdade, ela gosta de alta temperatura, né? Então, quanto mais quente, ela aumenta mais. Você pode ver que as plantas estão apresentando esse sintoma quase no geral aqui. E outra coisa que aconteceu, em janeiro choveu muito, não choveu? Então ela levou grande parte do nutriente, ele lixiviou o nutriente, falta um pouco de nutriente, fica o clima favorável, aí começa a aparecer tipo dessas doenças tipo alternária.
Na área destinada à salsinha, a situação é ainda pior. Os fungos se multiplicam a cada dia de calor. Como você pode presenciar, o problema está à vista, né? São fungos que atacam essas plantas na época do calor e não tem nenhum produto, nenhuma tecnologia que impeça de isso acontecer na época do ano. Que essa época é a melhor época do produtor, está fazendo as suas reservas financeiras, né? Pelo contrário, é prejuízo. Separar a salsinha boa da ruim vai dar trabalho e pesar no bolso do produtor. Aqui a mão de obra fica 50% mais cara. Em função da produção não estar boa, eu tenho que contratar pessoas para ficar só escolhendo a parte que dá para aproveitar e a parte que não dá para aproveitar vai ser descartada, então isso tem um custo muito alto para mim. Os produtos que só vão ter colheita em abril também estão com problemas. Não foi nenhuma doença causada pelos fungos que gostam de calor em excesso, mas a falta de brisa no campo neste início de ano. É um dos exemplos. Como todo mundo pode presenciar, que não só é em hortaliças. Em qualquer plantação que você trabalhar hoje, você vê os efeitos a olho nu. A planta não desenvolve, estressada em função de muito calor e muita chuva, a planta acaba morrendo, como está acontecendo aqui. Estar no campo não é mais como antigamente e as adaptações na rotina comprovam. Nossa, é horrível. A gente fazemos até um horário diferente, né? Pegamos aí, voltar ao campo após os 14h30, protegido de algum produto que faça proteção à pele, né? Porque você termina de fazer uma hora de almoço e voltar para o campo, isso é impossível. Temperatura judia mesmo do produtor. As altas temperaturas, que surpreendem até na região conhecida pelo clima mais ameno, são o alvo das atenções de quem trabalha com a terra. Não é o sol, eu acho que é a temperatura. Na verdade, se você tem um sol brilhando, tranquilo, e a temperatura estiver em torno de uns 26 a 28 graus, a planta vai agradecer, com certeza. O duro é que é a temperatura. Está passando de 35 graus, aí ninguém aguenta. Na verdade, a planta ela também tem que evitar perder água. Então, o que acontece? Ela vai diminuir taxa fotossintética, ela vai tentar se perder menos água também. Então, ela acaba ficando estressada e não tem um desenvolvimento normal. Não é a luz, não, o problema é a temperatura. Chegamos a ter semente aí importada que não está germinando, tudo em função do calor. Isso pode acarretar sérios problemas na produção de hortaliças para o futuro. O que acontece com essas sementes que no calor elas não conseguem se desenvolver? O que leva a crer que a semente ela não está preparada para receber essa temperatura que é enorme, né? Fazer adaptações nos cultivos conforme as variações do clima é o grande desafio da agricultura de hoje. Cada vez mais a gente vai ter que ter mais tecnologia. Além do clima, a gente está tendo problema de mão de obra, né? Então a gente não está tendo gente para trabalhar. Então a gente vai ter que trazer tecnologias de automação, utilização de mulch, construção de estufa, então máquinas cada vez mais eficientes para adubar, para calcarear, pulverizar, porque vai ter vários problemas, os grandes gargalos da agricultura que vão ser, na verdade, para mim, né? Clima e mão de obra e comercialização. Então o produtor vai ter que se adaptar cada vez mais e ir adotando. Não adianta tentar fazer o que os avós estavam fazendo, porque está cada vez mais difícil. O que nós podemos ver aí é que os estudos apontam que futuramente vamos ter grandes problemas com as altas temperaturas. Isso preocupa as futuras gerações que estão vindo aí, né? Apesar da tecnologia estar um pouco avançada, mas contra a natureza não tem tecnologia que resista. E veja a seguir como a meteorologia explica essas ondas de calor que tivemos nesse começo de ano e por que na cidade os efeitos das altas temperaturas são mais intensos.